As crenças, né, tem vários tipos de crenças que a gente falou, né? Na verdade, toda crença ela é limitante, seja ela positiva ou negativa. Mas tem crenças, nós chamamos de crenças limitantes, aquelas que te paralisam dentro da capacidade humana, tá? Falamos também que crença é um estado mental, né, de que você foi construído através da sua percepção desde criança, aquilo forma a sua crença, né, que você pode escolher acreditar no positivo, no sucesso, você pode escolher crer no melhor, tá? E ela é uma questão de escolha. Falamos sobre algumas crenças clássicas, né, do não tenho tempo, não tenho dinheiro, é tarde demais, sou velho para isso, e aprendemos a questionar essas crenças. Isso é uma crença ou um fato, né? E falamos um pouco sobre ressignificar, né? A gente parou aqui no ressignificar. É daqui que eu quero continuar e já contar uma história e já emendar aqui no resto do assunto, tá? Tudo o que acontece na nossa vida, é um evento. É um evento. Se você puder, anota isso. Tudo o que acontece na minha vida é um evento, não é minha vida. Anota isso, porque vai fazer sentido lá na frente. Olha só, nós falamos sobre ressignificar e o significado que você dá para aquele evento, né? Exemplo, o exemplo que nós demos, um dia de chuva. O dia de chuva não é um dia triste, não é um dia de luto, não é um dia ruim. Ele é o dia que você dá o significado para aquilo ali. Olha só, o término de um relacionamento, né, de preferência ali, vamos falar sem ser casamento, tá? O término de um relacionamento, às vezes não é ruim, depende do significado que você vai dar para aquele evento. Tudo depende do significado que você vai dar para esse evento. Olha só, eu conheci um rapaz um tempo atrás e esse rapaz ele ficou 4 meses na UTI. 4 meses na UTI. Ele sofreu um acidente de moto. E eu cheguei para ele, poxa, eu sei já da parte ruim, eu não vou ficar perguntando. 4 meses de UTI, o cara se quebrou inteiro. Eu cheguei para ele e fiz uma pergunta. Eu falei assim, você teve alguma experiência espiritual? Só fiz uma pergunta. Cara, tô até arrepiado. Esse cara se arrepiou. Ele falou, bicho, a gente precisa sentar umas 2, 3 horas para te contar o que eu vivi. E sabe o que ele falou para mim? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Olha que forte isso. Um acidente de moto é um evento. Um acidente é um evento. O significado que você dá para isso vai determinar a direção da sua vida. Qualquer coisa que aconteça na sua vida que não está no seu controle, grava isso, tá? É um evento. É um evento. Da mesma maneira que eu contei ontem que bateram no meu carro 0 km. Aquilo foi um evento, não está no meu controle. Mas qual é o significado que eu dou para isso? Qual é a historinha que eu conto de maneira repetida na minha cabeça que me gera um sentimento positivo e de progresso e de caminhar para frente? Olha só, né? Há muitos já sabem, eu faço marketing de relacionamento, tenho uma equipe gigante, essa é a minha profissão. Essa é a minha profissão, tá? E a gente passa por várias frustrações nesse negócio. Várias frustrações. Seja essas frustrações com pessoas, seja essas frustrações com negócio, seja essas frustrações para cima, para baixo, para o lado, não importa. O que importa é que aquilo não está no meu controle. E se não está no meu controle, é um evento. E se é um evento, eu vou dar o significado para aquele evento. Então, o que você tem que entender? Que quando a gente fala de mentalidade, você tem que ter algo muito bom para ressignificar. Tem um exercício que a gente faz isso no evento presencial. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho um evento chamado Virtus, que ele é um evento de princípios e valores e vivência
prática de dinâmicas. É sensacional. É sensacional. E a gente aplica vários desses conceitos que a gente está falando na prática, né, em dinâmicas. E tem um exercício na PNL, né, que a gente faz uma roda, e aí tem uma roda dentro, uma roda fora, e todo mundo para um de frente para o outro, e a roda de dentro vai girando, né? Então, a pessoa de dentro, ela vai parar na frente da outra e fala o seguinte: eu sou egoísta. Aí a pessoa da roda de fora, ela vai falar algo positivo, ajudando ela a ressignificar. Vai falar assim: não é que você é egoísta, você se preocupa em estar bem para poder ajudar outras pessoas. Aí roda. Aí ela vai para outra pessoa e fala o seguinte: eu só penso em mim. Aí a outra pessoa tem a prática de fazer o quê? Ressignificar aquilo e falar algo positivo. Não é que você só pensa em você. Você sabe que você precisa estar bem para cuidar dos outros. Então você se ama muito para poder amar os outros. Você só pode dar aquilo que tem. Aí dá um abraço, roda. Ela vai para o outro e fala o seguinte: ela vai falando as coisas negativas dela ali. Tipo assim, cara, eu sou um fracassado. Aí ela vai e fala assim: não é que você é fracassado. Você só ainda não atingiu o resultado que você espera, mas você está no processo. Isso significa que você está preocupado com isso. Isso é bom, você vai alcançar. Roda. Então, o que acontece? Ressignificar as suas histórias é muito positivo. Às vezes você está num evento e aquele evento vai disparar um gatilho de emoções ali. E faz parte disso, né? E faz parte de disparar aquele gatilho de emoção, mas você sempre tem que olhar do lado positivo. Sempre, 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 sempre. Tem pessoas que estão próximas de mim que falam assim: eu não vou falar nada com o André, porque tudo que eu vou falar, ele só pensa de maneira positiva, tudo ele vai quebrar. Tipo assim, o cara quer que eu compre a objeção dele. Ele quer que eu compre a objeção dele. E o líder não faz isso, tá? Ou você vai comprar as dores das pessoas, ou você vai ser uma pessoa que apoia e amaldiçoa as pessoas, ou você vai ser a pessoa que, cara, coloca coisa boa na vida daquelas pessoas. Tudo é uma escolha. Tudo é uma escolha. Cara, então, tem pessoas que às vezes vêm chorar alguma coisa, eu falo: cara, você teve um livramento. Você teve um livramento. Terminei um relacionamento. Não, você teve um livramento. Tá bom? Bom, eu quero falar um pouquinho ainda falando sobre crenças, eu quero falar uma parada para você sobre um negócio muito legal que eu aprendi há muito tempo atrás, chamado níveis neurológicos. O que acontece no nível neurológico? Eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Deixa eu ver se ela vai compartilhar. Eu não sei se ela vai estar grande o suficiente para você ler e entender. Mas eu vou deixar assim, deixa eu ver aqui no meu retorno se dá para você entender. O que são níveis neurológicos? É o seguinte: quando você está numa situação, a gente fala que níveis neurológicos, deixa eu abrir aqui, peraí, só um minutinho. Para me acompanhar aqui também, tá? Níveis neurológicos, eles são uma ferramenta da PNL que ela é uma ferramenta que você usa ela para identificar algum problema, alguma trava de comportamento e como você pode transcender ela. Imagina um circo, tudo bem? E no circo, imagina que tem aquele pilar no meio da lona que sustenta tudo aquilo, tá? E às vezes você está com um problema lá embaixo. Se eu puxar a linha... Imagina esse triângulo que tem uma linha central e fosse de pano. Se eu puxar a linha, o que ele vai fazer? Ele vai se alinhar todinho. Porque a lona... Não consigo tirar os comentários, gente. Espera aí que eu vou inverter. Vou passar ali para cima e vou me jogar aqui para baixo. Espera aí, vai dar certo. Vamos ver aqui. Captura de vídeo. Cadê você? Aqui, ó. Ó, fiquei com um chapéuzinho, hein? Vai dar certo, tá? Beleza? O que são níveis neurológicos? Ele é um alinhamento quando você tem algum tipo de crença ou comportamento que você quer algum tipo de mudança e não está conseguindo, tá?
Como que ele funciona? Né? Como que ele funciona? Deixa eu abrir aqui minha anotação. Espera aí. Níveis, espera aí. Tá, como que ele funciona? Imagine que eu preciso alinhar e ter mudanças de comportamento profundo e eu não estou conseguindo. Os níveis neurológicos é como se fosse uma linha. Quando eu puxo, tudo tende a se alinhar. Então, você sempre vai trabalhar um nível acima, tá? São 6 níveis neurológicos. Exemplo, tá? Vamos imaginar o seguinte. Cada um deles tem uma parada, só que às vezes a gente quer viver algo no momento errado. Olha só. Vou voltar aqui desde baixo. Você está com o ambiente, as pessoas e lugares com qual você está integrado fisicamente, onde a pessoa atua. Quando e onde? Então, por exemplo, você está com algum tipo de dificuldade. Às vezes você vai ver que o seu ambiente é ruim. Você vai falar assim, cara, onde eu tô, com quem eu ando, o lugar que eu moro, o escritório que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, tudo isso é ruim, é feio, tal, tal, tal. Se você estiver num ambiente ruim, você não consegue ter grandes mudanças. Beleza, deixa eu ver aqui, dar um clique na tela para tirar os comentários. Não consigo, gente, tirar os comentários porque eu estou fazendo via um programa de computador. Eu não tenho aquele controle via Instagram. Tá bom? Bom, gente, eu vou dar uma lida aqui nos níveis neurológicos para ficar mais claro, tá? É uma ferramenta que fornece uma forma estruturada de entender o que está acontecendo. Em qualquer, inclusive nos relacionamentos. Também é ótima forma de fazer uma autoanálise de uma situação ou problema. Usando essa ferramenta dos níveis neurológicos, é possível reconhecer o nível que está ocorrendo o problema e atuar diretamente nele. Por exemplo, a alteração no ambiente pode interferir no mais alto nível lógico, que é a nossa espiritualidade. Mas a nossa mudança ocorrer diretamente no nível superior. Tá? Eu vou mostrar isso daqui. Vai fazer mais sentido. Exemplo. Você está com um problema de comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? As suas ações que podem ser executadas em um determinado ambiente. Responde o quê? Ah, André, eu estou com problema no que fazer. No que fazer? Provavelmente o seu problema está no nível de baixo. Você fala assim, eu não sei o que fazer. Provavelmente seu problema não está no que fazer. Seu problema está um nível neurológico abaixo. Seu problema está no ambiente que você está. No ambiente que você está, você não consegue executar aquilo. Então, o ambiente está ruim, ou o ambiente está feio, ou o ambiente está barulhento, ou o ambiente está aquele ambiente que te tira o sono, que te tira a paz de espírito, né? Eu conheço muitas pessoas que elas vivem um inferno dentro de casa, tá? Vivem um inferno dentro de casa. Então ela não consegue. Então ela fala assim, cara, o ambiente é o pilar para começar as mudanças. É o pilar, beleza? Aí vamos lá. Comportamento, o que fazer? Então, se você quer mudar o seu comportamento, o que você tem que mudar primeiro? O ambiente. Quando e onde? E aí, gente, olha que louco que eu vou te falar. Para você mudar quando e onde, sabe onde você organiza isso? Na agenda. Olha só. André, o que eu tenho que fazer? Eu me comprometi em fazer a semana da mentalidade empreendedora, beleza? Gente, eu vou tirar essa imagem daqui agora e eu vou falar, tudo bem? Depois eu volto ela aqui, porque senão minha gravação vai ficar horrível. Vamos lá. O pessoal da edição me mata, eu vou voltar nesse assunto, tá? Olha só, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer as lives. Beleza. Se eu não estou conseguindo fazer essas lives, o que eu tenho que pensar? Cara, eu estou com um problema, se eu não estou conseguindo fazer, quando que eu vou fazer isso e onde? Por exemplo, eu não posso fazer lá em cima, na minha casa, com um cachorro latindo na porta e com a minha filha brincando, correndo pela casa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei o que tenho que fazer, mas se eu não estiver conseguindo fazer, eu volto um passo antes. E eu vou entender que o meu ambiente está ruim. Capacidades e habilidades. Deixa eu ver se está nessa parte, que são capacidades. Capacidades é como, tá? São as capacidades e habilidades aprendidas para lidar apropriadamente com o tema.
também está relacionado com as estratégias utilizadas pelas pessoas de acordo com suas habilidades, tá? Responder o como. Então tá, o ambiente, ele tem a ver com quando e onde eu vou fazer, o comportamento, o que eu vou fazer e a capacidade de como. Olha só, às vezes você fala assim, André, você fala para o seu líder, para o seu chefe, eu não sei como fazer, eu estou errando no como fazer. Pode voltar um passo abaixo, que o seu problema está no o que fazer. Sempre vai ser assim. Eu quero resolver, André, a minha capacidade. Então você volta um passo para baixo. Um passo para baixo no nível neurológico. Aí vem aqui, ó, onde eu quero chegar. Crenças e valores. Se a pessoa acredita em algo que é possível ou impossível, se acredita que é necessário ou desnecessário, as pessoas fazem determinadas coisas porque acreditam em alguns princípios. Responder o porquê fazer. Aí vou voltar aqui de novo. Olha só. Você já ouviu falar nisso, né? Tem um autor, escritor famoso que ele fala, comece pelo porquê. E é aqui que eu quero chegar para aprofundar nas crenças, que nós estamos falando hoje de crenças, tá? Olha só. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo com o que eu vivo. A gente falou se você acredita no lado do bem e do mal. Beleza. Já vou avisar o editor, ó, aqui vai dar um nugget, hein? É o seguinte, ó. Só vai fazer o bem na Terra, só vai praticar o bem, só vai ser uma pessoa honesta na Terra, no planeta Terra, quem acredita no bem. Só vai fazer o bem quem acredita no bem. E quanto mais você crer que existe algo maior que você, que eu chamo isso de Deus, se você crer que existe uma vida eterna, que você tem que seguir princípios e que você vai viver o melhor depois dessa vida, você vai buscar fazer o bem, você vai buscar ser sonhador, você vai buscar prosperar, você vai buscar ser imagem e semelhança de Deus. Se você não acredita, olha que forte que eu vou te falar. Se você não acredita que vai ter um julgamento, se você não acredita no céu e no inferno, não tem motivo para você praticar o bem. Não tem motivo. Pensa comigo. Por que você vai ser tão honesto? Por que você vai seguir mandamentos e regras que vão te bloquear se você não acredita no bem e no mal? Se não acredita no céu e no inferno? Se você não crê que tem uma vida após a morte, não faz sentido você jogar as regras que foram impostas pelo catolicismo no planeta Terra. E aí, você fala assim, André, mas o que isso tem a ver? O seu porquê, as suas crenças, vai determinar seus comportamentos, sua capacidade, o ambiente, vai determinar tudo isso. Esse autor fala o seguinte, comece pelo porquê. Não é bem isso, né? Comece pelo porquê. Mas, se você não acreditar que existe algo maior, que é o porquê, você não faz o que, o como, onde, o quando. Olha só. Hipoteticamente, beleza? Eu não quero invadir as suas crenças. Hipoteticamente. Você tivesse certeza absoluta, vamos imaginar para os mais céticos que fosse comprovado cientificamente que existe o céu e o inferno. Tá? Foi comprovado cientificamente. Você agiria da maneira que você age? Você continuaria? Ou você intensificaria o bem? Ou você intensificaria o mal? Pensa naquela pessoa má, tá? Aquelas pessoas bem más. Se ela tivesse certeza absoluta, comprovado, se tivesse um filme, é assim que é o inferno, você vai pra lá. Tipo, depois de você morrer, você vai viver 50 anos aqui, 60, 70, 80? Você vai viver 1000 anos lá. Será que essas pessoas, se tivessem certeza absoluta, ela faria o que ela faz? O mal? Não faria, gente. Não faria. O problema das pessoas, a falta de crença afeta
o comportamento, o ambiente, a capacidade afeta tudo. Então, às vezes você não está conseguindo ter o comportamento, a capacidade e você acha que é sua crença. Não é, é um ponto abaixo. Aí eu vou te dar mais um passo a fundo, vou dar um nó na sua cabeça. Às vezes, a ação, ela faz você crer. A ação faz você crer. Como eu falei na live de ontem, um amigo meu foi se aprofundar em um assunto para provar para o outro que não existia, e ele hoje é especialista, ele virou pastor e tal, ele foi ler a Bíblia para provar que não existia Deus. Então, a ação, o como você vai fazer, o que você vai fazer, o comportamento, ele vai mudar também suas crenças. Então, se você olhar, são pequenas coisas que anda de mão dada. Tá? Às vezes você fala assim, puta, eu não sei muito bem o que fazer. Cara, para e pensa. O ambiente que você está frequentando, as pessoas que você está ouvindo, o que está te incomodando? Eu sou assim. Eu, às vezes eu saí de casa, né? Hoje eu tenho vários ambientes aqui na minha casa, mas quando eu não tinha, eu e a Margarete, nós saímos de casa para ir para um ambiente adequado para fazer uma reunião. Eu tinha o conforto da minha casa, eu poderia fazer algumas coisas, mas eu ia numa cafeteria mais voltada para negócios, porque o ambiente é bom e vai me ajudar a fluir ali. Tá? Então, os níveis neurológicos são isso. Depois disso, acima da crença, vem a identidade. A identidade, deixa eu ler aqui, peraí. A autoestima dessa pessoa, o senso do eu, a forma como se identifica e como ele interpreta os eventos em termos de sua própria autoestima. Olha só, gente. Às vezes você está com problema de identidade. Puta, quem eu sou, não sei o quê. Onde você trata? O de baixo. Você trata o de baixo. E depois vem legado. Quem mais? O legado, cara, é que você está numa missão ali espiritual, tá? Tudo aquilo que está além do nosso eu, onde a pessoa está indo com a sua vida, as pessoas, as atividades, os lugares que são fundamentais para a visão da sua vida, talvez como ela pretende fazer algo para o mundo. Qual que é o problema de muitas pessoas que têm crenças que te paralisam? Olha só. As pessoas, elas querem viver o legado. Olha só, tem muita gente falando assim, por que você faz marketing de relacionamento? Porque eu quero ajudar pessoas. Mano, você não está na fase de legado, meu irmão. Você está na fase, às vezes, de você conseguir se manter. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ajudar sim. Quanto mais rico você for, mais você vai ajudar. Quanto mais rico você for, mais você vai ajudar. E eu não estou falando de ajuda de você doar, não, tá? Não é isso. Eu fiz uma conta esses dias, olha só. Eu e a Margarete, a gente começou a pensar o seguinte. Beleza, além da gente fomentar o empreendedorismo e muitas pessoas ganharem dinheiro, movimentar o mercado, entre outras coisas, eu peguei todos os meus ganhos e comecei a ramificar e ver quantas pessoas eu atinjo. Gente, eu atualmente eu estou empregando, eu acho que mais de 14 pessoas, fora fornecedores que também empregam outras coisas. Então, quando você sonha, né, quando você está construindo uma casa, olha que louco, eu estou construindo minha casa. Às vezes você olha e fala assim, legal, uma construção, um sonho. Não, eu penso assim, porra, cara, que animal, velho. Eu estou gerando um monte de emprego, esses caras aqui, ó, tudo tem família, eu estou me esforçando, cara, para gerar esses empregos. Tinha fornecedor que estava parado, ruinzinho, já começou a respirar, está fornecendo a obra. Cara, tem outro cara que eu já estou ajudando. Eu começo a pensar como é bom, como é bom empreender, porque aquilo transborda. E o legado, eu falo muito sobre transbordo. O que é transbordar? Eu já falei, ter dinheiro é uma coisa, ser rico é outra coisa, ser próspero é outra coisa, ser abundante é outra coisa, ter abundância, na verdade, é outra coisa. Então, hoje eu me considero um cara abundante porque eu transbordo, né, algo que, cara, tá sustentando uma cadeia de famílias. Olha que louco, né? E quando eu fomento o produto para distribuir no marketing de rede, o que eu penso? Cara, tá empregando mais de 300, 400 pessoas na fábrica graças a isso que a gente está fazendo.
está empregando pessoas na franquia, está empregando franqueados. E o dinheiro que esses caras geram com esse negócio, através da minha ajuda, fala, cara, eles sustentam mercadinhos, mercados, farmácias. Então, você tem que pensar de maneira abundante. Porém, não adianta você estar com aquela ilusão, meu sonho é ajudar as pessoas, a sua crença é essa e você está lascado, você não vai ajudar ninguém. Você não vai ajudar ninguém, tá? Os níveis neurológicos, você pode pesquisar na internet depois, ele é uma ferramenta para você ter um alinhamento, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Ele é uma ferramenta que ajuda você a fluir. Tem pessoas que estão travadas e não sabem por quê. Quando eu vou conversar com as pessoas, eu começo a fazer pergunta. Na pandemia agora, eu tenho liderança que está vivendo um problema no ambiente. Ela está vivendo um problema ali no ambiente. Isso está afetando totalmente o comportamento dela. Ela não consegue agir. E aí eu sei que o ambiente dela está ruim. Eu já sei. Eu falo, cara, você tem que fazer isso. Eu vou dando uns toques, né? Porque eu não sou coach, mas eu vou dando uns toques. Então, isso é muito importante. Beleza, ainda falando sobre crença, para concluir, as suas crenças, elas vão influenciar muito na parte de baixo. Se a sua crença está ruim, a gente já falou de profundidade de estudo, mas você tem que mudar o ambiente, você tem que mudar, saber o que fazer, tal, e as suas ações vai começar a moldar suas crenças. Toda vez que uma pessoa, no meu modelo de negócio, vem falar assim, eu tô com a crença bagunçada e tal, ela não está agindo. Porque se seu cérebro não vê sentido para fazer aquela ação, você já entendeu nas lives anteriores que ele vai poupar energia para te travar. Ele não quer que você haja, porque ele vai te sabotar, ele está vendo que aquilo não vai dar resultado. Beleza? Bom, vamos lá. Às vezes a gente quer muita certeza para agir. Às vezes, a maioria das pessoas é assim. Elas querem certeza para criar alguma ação. Gente, grava o que eu vou te falar o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a única certeza da vida? Qual é a única certeza da vida? Escreve aí para mim, deixa eu ver se vocês pegam essa. Certeza absoluta. Qual é a única certeza da vida? Eu passei a vida inteira as pessoas ouvindo falar assim: a única certeza da vida é que a gente vai morrer. Olha só. Que a gente vai morrer, isso é um fato. Eu não preciso crer que a gente vai morrer, é um fato. Agora, a certeza da vida é que a gente vai envelhecer. Somos mortais, essa é boa. A gente vai envelhecer. Qualquer um, pode ser um bebê, ele vai envelhecer. Essa é a única certeza, né? Que a gente vai morrer é um fato. Né? Brincadeira à parte. Vamos lá. Por que eu estou te dizendo isso? Às vezes as crenças elas são tão limitantes ao ponto da gente dar desculpa para não fazer o que realmente a gente gostaria de fazer. O que ela faz? Ela mantém a gente na zona de conforto e de segurança. O que vai acontecer? Vai te limitar o seu desenvolvimento para conquistar seus objetivos. Muitas pessoas falam o seguinte, elas falam assim, eu já ouvi, tá? Cara, pra que eu vou fazer isso, sendo que um dia eu vou morrer? Ela não pensa no transbordo, então ela tem alguma crença totalmente limitante. Eu já penso ao contrário. Eu já ouvi pessoas falar o seguinte, que elas não vão trabalhar duro, não vão se esforçar para ter bem material. Ela não vai se esforçar para ter bens materiais. Porque no final das contas, quando a gente morre, a gente não tem nada. E aí... Pô, legal, Carlos. Top. E aí, gente, o que acontece? Você conhece pessoas assim, que elas não querem se esforçar, ela tá debaixo de uma sombra, fala, a vida é isso. Aí, pra se confortar, ela faz piada de tudo.
cara, bebe que nem um V8, come que nem um porco e fala, não, a vida é uma só, vamos curtir, tá. No que eu creio, tem uma parábola que chama Parábola dos Talentos. No que eu creio, que é uma veia da Bíblia, ele chama de mordomia. O que é a mordomia? É você ser mordomo, né? Você cuidar das coisas de Deus. Se eu creio, olha que louco que eu estou te falando, por isso que as suas crenças determinam tudo. Se eu, André, creio, acredito que nada que está aqui é meu, que tudo que está aqui é de Deus, porque eu vou morrer, não vou levar nada, né? O que eu creio? Que isso daqui não é do humano, né? Daqui a pouco é da próxima geração, da próxima, daqui a duas gerações a casa não é mais do dono, é de outra família. No que eu creio, e na parábola dos talentos, ele fala o seguinte, que eu tenho que administrar o que Deus me deu. Deus me deu um talento, né, que na época eram financeiros, e eu tenho que cuidar e multiplicar aquilo para Deus. Por quê? Porque eu só estou aqui para administrar as coisas que Deus me permitiu viver aqui nesse mundo. E realmente, quando eu morrer, não vai nada disso para lá. Mas eu cuidei das coisas que Deus me deu. Isso chama-se zelo, cuidado, abundância, prosperidade, tudo que você quer. Então, André, eu pego várias historinhas que me contam de fracasso e eu dou significado para ela no que eu creio que eu estou fazendo melhor. Esses dias eu postei um vídeo, eu tô morando aqui temporariamente numa casa de aluguel, estou terminando de construir minha casa, e eu fiz um investimento em alguns móveis planejados que eu não vou levar, né? E aí algumas pessoas falaram para mim, você é louco, cara? Não, eu pintei, nossa gente, eu gastei assim, brincando uns 25, 30 mil na casa aqui, né? Por quê? Porque eu gosto de estar num ambiente propício àquilo, tá? Então não é porque, né, eu gosto, primeira coisa, para mim o ambiente tem que estar bom. E aí eu investi esse dinheiro e um monte de gente falou assim, cara, você é louco, você vai investir dinheiro numa casa que não é sua? E qual que é a minha crença? A casa não é minha, mas também não é do proprietário, a casa é de Deus. Eu estou aqui para cuidar e zelar do que Deus me permitiu administrar. Simples assim. Então, eu cuido, não é como se fosse minha ou do proprietário, eu cuido como se fosse propriedade de Deus. Como não? Que é propriedade de Deus. Então, é assim que eu encaro essas histórias de pessoas com crenças limitantes e fracassadas me contam. As pessoas falam, não vou... É igual carro. O carro é velho. Olha só. Puta, lembrei de uma história bem legal aqui para te contar. Quem aqui tem carro? Isso vai dar mais um vídeo aí, viu, editor? Olha só. Você já tomou uma baita de uma fechada ou uma ralada de uma Mercedes ou de uma BMW ou de uma Ferrari ou Lamborghini ou aqueles carros que você bate o olho e você fala, cara, esse carro é caro. Você já tomou uma fechada desse cara? Provavelmente não. E se tomou, se você olhar geralmente para as pessoas que estão dirigindo, se dá tempo, foi algo sem querer, imprevisível. Foi aquele negócio, opa, desculpa, perdão, tipo barbeiragem mesmo. Agora olha só, quantos de vocês já tomaram fechadas, raladas de pessoas com carro velho? Quantos de vocês já tomaram aquela ralada daquele carro velho? E quando você consegue olhar para o motorista ou ver, você vê que ele é totalmente ignorante, que ele é... Cara, tem uma palavra, cara, que define isso muito bem. Ele é desprezível, tipo assim, brabão, ignorante e tal, e acha que tá certo, e se bobear quer fugir. Deixa eu te falar uma coisa. O carro velho é totalmente reflexo de como ele encara a vida. O carro velho é o reflexo daquele comportamento. Olha só, eu conheço pessoas que têm carro simples, e eu já tive vários carros simples, mas eu nunca deixei esse carro largado ao ponto de deixar ele deteriorar, de quebrado, de todo ralado. Se eu dava um ralado, eu ia lá e consertava. Se dava alguma coisa, eu ia lá e dava um jeito de consertar. Por quê?
Porque aquilo vai se acumulando e aí falta zelo pelas coisas. E você vai ver que o carro é reflexo daquele comportamento. O carro deve estar sujo. Você nunca vai ver um carro todo batido, ralado, limpo e lavado. Você vai ver que dentro está um chiqueiro, porque é assim que aquela pessoa trata a vida dela. Eu conheço pessoas que têm carro velho, só que é limpinho, é cuidado, o cara tem zelo por aquilo ali. E isso é totalmente reflexo de comportamento. Então as suas crenças, elas vão refletir em outras coisas. Às vezes, deixa eu ver aqui, deixa eu ver os comentários, que essa foi boa. Deixa eu ver aqui. A maioria desses caras que ralam esse carro não tem condição de pagar. Mas por quê? Porque ele já é ignorante na vida. Acha certo, a Flavinha. Acha certo. Então, cara, e por quê? Porque aquilo é um reflexo de comportamento. Olha uma vez o que eu ouvi e eu achei certo. Eu falei, caramba, é verdade. Olha só. Se eu abrir o seu guarda-roupa, se eu abrir o seu carro, se eu abrir seus armários, se eu ver sua casa, eu vou saber exatamente como é a sua vida financeira, como é o seu comportamento com o seu parceiro, com a sua parceira. Eu vou saber exatamente tudo. Porque a maneira que você faz uma coisa é a maneira que você faz todas as outras. A maneira que você é desorganizado no seu guarda-roupa, você é desorganizado na sua finança. A maneira que você é desorganizada ou não tem zelo com o seu carro, isso também você faz isso em outras áreas da sua vida. Então, o que eu penso? Né? Tem um livro famoso que fala o seguinte: você quer mudar o mundo? Um capitão lá, né? Comece arrumando a sua cama. Eu não sei vocês. Eu tenho governanta. Eu arrumo minha cama, eu pedi para arrumar minha cama como se fosse de hotel. E quando ela não está, eu e a Margarete, nós arrumamos a cama como se fosse de hotel. A gente põe 2 travesseiros, coloca tudo do lado certinho, cara, coloca uma coxa no pé, faz tudo. Por quê? Porque eu gosto. André, por que você gosta de tomar café, às vezes, na xícara, um café expresso na xícara pequena, às vezes xícara grande, que nem eu venho para as lives, né? Eu gosto de me tratar como se eu estivesse em um hotel. Por que eu, André, vou lá, vocês já viram, talvez, nas minhas redes sociais, que eu e a Margarete, a gente monta a mesa. A gente põe um aparador, a gente põe lá os talheres, a gente compra uma louça bonita, um prato, a gente põe um negócio no centro da mesa para se servir, e a gente faz tudo isso. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de me tratar como se eu estivesse em um hotel. Isso é crença, gente. Crença de merecimento. E não tem nada a ver com dinheiro. Por que eu tô te falando isso? Porque quando eu morava numa casa com R$1.000, casa de janela quebrada, cheia de rato, eu fazia a mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa. E eu sou chato com isso, cara. Eu sou chato com isso. Para mim, as coisas têm que ter o seu lugar. E aí, eu vou encarando isso de acordo com as minhas crenças. Simples assim. Opa, fechou minha anotação aqui, deixa eu abrir. E isso ainda está relacionado à crença, gente. Estou falando que é crença. Olha só, por que eu tenho que estar num lugar bom para alguém me tratar bem? Não, porra. A primeira pessoa a me tratar bem sou eu mesmo, cacete. Às vezes a gente fica lá, fulano não me trata bem. Beleza, você se trata bem? Fulano não me valoriza. Beleza, você se valoriza? Porra, fulano não me ama. Você se ama? Porque você só consegue dar aquilo que você tem. Como que alguém vai te amar, sendo que você mesmo não se ama? Como que você exige que alguém faça alguma coisa, sendo que você mesmo não faz com você? Cara, grava isso de uma vez por todas. Você precisa estar bem para transcender.
Você precisa primeiro ter para depois dar. Você quer amor? Tem que ter amor próprio. Você quer que as pessoas te valorizem? Tem que se valorizar. Você quer que as pessoas te respeitem? Primeiro você tem que se respeitar. E não é nem respeitar o seu parceiro, sua parceira, é primeiro você. Tudo parte de você, gente. O seu carro, a sua casa, tudo que você vai conquistar não vai ser maior do que as suas atitudes. Se você estiver numa casa grande, é porque a sua atitude foi maior do que aquela casa. Se você tiver uma casa bonita, foi porque, cara, você zela por aquilo. Ninguém vai sair de uma... Olha só, eu vou te contar uma história aqui pra mim que tem a ver... Eu tô falando de crença e comportamento junto. Olha só, um dia eu tava no... Eu brinco, né, Camargo? A gente brinca aquela velha frase, sai da favela, mas a favela não sai de você. Sabe por quê? Porque às vezes eu vejo pessoas estando num baita ambiente bonito e aí começa a pendurar calcinha na varanda, começa a pendurar calcinha no beiral da piscina. Aí você olha aquele ambiente que é bonito e virou favela. E favela, no sentido que eu tô falando, é de zona. E eu tô te falando isso que eu morei na favela. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho pessoas que eu conheci na favela que eu entrava na casa delas, o chão era de barro, mas era encerado. Não tinha uma louça na pia. Eu entrei em casas que eu olhava, fedia de tanta louça que tinha na pia. A gente transborda o que estamos cheios, exatamente. E o que eu estou querendo te falar com isso? Que as mudanças, às vezes a gente está esperando mudanças de eventos que a gente já comentou, mas no mundo internamente. No mundo internamente. Então, a principal mudança, cara, ela vem de pequenos comportamentos. O zelo, sabe? O zelo. E são detalhes, cara, que se você muda o ambiente, se você muda o comportamento, você começa a subir no nível neurológico, até chegar num ponto de espiritualidade, de transbordar, de ajudar e por aí vai. Cara, eu sou extremamente chato, eu sou um cara praticamente totalmente visual, eu sou extremamente chato com alguns detalhes, cara. Aí eu vejo as pessoas falando, eu quero ser rico. Mano, o cara não lava o tênis, velho. Ou o cara não passa uma graxa naquele tênis, no sapato. Não passa roupa. Sai que nem um mulambo. Fedido, fedida. Cara, o seu ambiente tá horrível. Deixa eu te contar mais uma coisa pra gente fechar esse assunto pra mim e continuar aqui. Olha só. Você quer um motivo bom pra você cuidar da sua saúde? Você quer um motivo bom para começar a cuidar da sua saúde? O seu corpo é seu ambiente. O seu corpo é a sua morada. O seu corpo é a sua morada. Você já parou para pensar que você mora neste corpo? Às vezes eu pergunto para as pessoas, quem é você? Ela fala, eu sou o André, eu sou a Flávia, eu sou a Ivone. Não, esse é o seu nome. Quem é você que habita neste corpo? Vou dar um nó na sua cabeça, eu adoro essa analogia. Quando você quebra um seu celular, geralmente você vai falar, quebrei meu celular. Se eu bato o meu carro, eu vou falar, bati meu carro. Tudo bem? Você concorda que se esse celular, ele é meu, ele é meu. Se isso daqui é meu, logo, isso aqui não sou eu. Concorda comigo? Quem concorda? Se isso é meu, logo não sou eu. Eu não sou isso. Não tem como eu falar o seguinte, essa minha garrafa d'água sou eu. Não, ela é minha. Tudo bem até aí? Beleza. Quando você machuca sua mão, como você fala? Tirando o ar, né? Você vai falar, machuquei a minha mão. Quando você machuca seu pé, o que você fala? Machuquei meu pé. Se este corpo é meu, logo esse corpo não sou eu. Olha que louco. Da mesma maneira que essa garrafa é minha, eu não sou a garrafa. Da mesma maneira que esse corpo é meu, eu não sou esse corpo. A pergunta é, quem é você que habita esse corpo? Quem é você que habita nesse corpo?
Ô, lindeza, é um prazer ter você aqui. Eu quero ver os comentários. Quando você entende que o seu corpo é um ambiente, e eu falo para alguns líderes mais próximos, eles não entendem que você tem que cuidar de você, do seu corpo, porque é a autoestima. Você sabe qual que é a maior característica de um líder de marketing de relacionamento? A maior, a que tem mais... Um dia eu peguei vários líderes e comecei a colocar as características dele. E eu tentei identificar qual é a única... Olha que louco que eu vou te falar. A única característica que eles têm em comum. A única. Porque um tem mais energia, o outro ele é mais persuasivo, o outro é mais determinado, o outro é mais trabalhador. Mas a única que eles têm em comum. Todos eles têm uma boa autoestima. Todos eles têm uma boa autoestima. Por quê? Porque para você liderar, você tem que falar assim, mano, eu sou foda, eu sei para onde eu vou e eu sei para onde eu tô indo e o que eu vou fazer. Eu sou foda e eu posso levar uma multidão comigo, eu posso te guiar. Como eles têm autoestima, eles conseguem ter uma convicção de que estão no caminho certo. E essa convicção é o que move as pessoas. Só que você, às vezes, não tem isso incutido lá. Como que você faz isso? Você tem que cuidar de você, você tem que se vestir melhor, você tem que... Mulheres maquiadas, lindas, cheirosas, perfumadas, cara, belas sempre. Cara, o homem tem que, cara, se cuidar. Às vezes roupa pra mim não é roupa, pra mim é investimento. Sabe, você cuidar um pouco da sua saúde. Eu não tô falando que você precisa estar com a barriga trincada, mas você estar ao ponto que você se sente bem com você mesmo, que te levante. Pra mim, o seu corpo é um ambiente. E você precisa cuidar dele. Tem a ver com crença. Vamos lá. Estou me estendendo aqui, a gente está quase acabando. Vamos lá. Bom, existem diferentes tipos de crenças limitantes, tá? Experiência, a gente já falou, tá? Olha que louco que eu vou te contar aqui. Eu vou te falar uma história de crenças com base em experiência. Imagine, olha só, a minha filha, graças a Deus, ela ia a trabalho, né? Ela teve a oportunidade de ir 5 vezes para Disney até os 5 anos de idade. Depois a gente não veio mais por causa da pandemia, nos últimos 2 anos. Mas olha só, a minha filha, ela cresceu num ambiente próspero, tá? Vamos pegar uma criança que cresceu num ambiente limitado, numa periferia bem simples, assim como eu cresci, né, nesse lugar. Se alguém chegar para uma criança que está vendo o pai com dificuldade de pagar um aluguel, conta, comida, recebendo ajuda, muito escasso, pouca roupa, tudo aquilo, e alguém chegar para essa criança e falar o seguinte, eu tenho um negócio que você pode ganhar R$10.000 por mês. Bem provável que talvez quando ela for adulta, adolescente, essa criança olha e fala, não, isso é impossível ganhar R$10.000 por mês. Isso é louco? Não, cara, isso é impossível, meu Deus do céu. Cara, você está falando de ganhar 120 mil por ano? Não. Meu, isso aí tem alguma coisa de errada. Por quê? Porque a experiência dela fez ela crescer na escassez. Se eu chegar para minha filha, quando ela for adolescente, ela entender mais, falar assim, ó, tem um negócio que você pode ganhar R$120.000 por mês. Você acha que ela vai ter essa reação? Não, isso é impossível? Não, porque ela já viveu isso. Ela vai falar, mas como que funciona? Como que é? A experiência determina parte da crença dessas pessoas, mas existe como reprogramar isso, tá? Próxima crença que é limitante, lógica equivocada. Vou ler aqui, tá? Muitas vezes a questão de lógica equivocada, no próprio exemplo acima, não quer dizer que o fato do primeiro negócio que você tentou deu errado e os outros vão dar, tá? Aí tem uma frase aqui, Thomas Edison, eu não falhei, apenas tentei 10.000 maneiras que não funcionaram. Tá? Então, eu já falei disso em um outro ponto, falei lá, eu acho que ontem, que eu falei, às vezes você começa a tocar um instrumento e aí você cria uma história na sua cabeça que não tem dom artístico e elimina várias outras coisas porque, de fato, a primeira não deu certo. E não significa que não vai dar certo, tá? Porque aquilo é um evento, não é a sua crença. Você tem que entender o que são os eventos na sua vida, tá? Desculpa. Pode ser, no fundo, você não queira realmente ir em frente.
Então fica arrumando desculpas a si mesmo. Por exemplo, não pode dizer que não tem disciplina para fazer uma dieta ou emagrecer. No fundo, pode ser que você realmente não queira ficar longe do que gosta de comer. Nossa, mano, isso dói. Você já viu aquelas pessoas que... Eu conheço pessoas que elas querem emagrecer, mas no fundo ela gosta de ser gordo. Sabe por quê? Porque ela pode brincar, ela é engraçada, entre outras coisas, e ela não tá nem aí. Ela faz piada de si própria, as pessoas gostam dela. Próxima crença limitante, medo. O medo é, sem dúvida, bastante limitante. Vamos dizer que você tenha medo de avião, adotando a crença que andar de avião é perigoso. Na verdade, a gente sabe que o avião é o meio de transporte mais seguro que existe, mas isso acaba não sendo o mais importante na decisão. Olha só, eu conheço pessoas que tinham baita medo de andar de avião, andaram de avião e falaram, nossa, eu nem imaginei que era assim. Por quê? Porque na cabeça dela, ela criou algo muito maior. Bem no comecinho do Covid, eu fui fazer aquele teste de furar o dedo, né? E veio uma enfermeira em casa, tal, foi furar o dedo da Bela. Gente, a Bela deu um escândalo, deu um show. A mulher furou que ela nem percebeu. Ela já furou, Bela, lá. Tive que segurar a Bela. Aí, o que acontece? Aí ela, ai, mas pai, eu pensei que ia doer. Eu pensei que ia doer. Outra crença que te limita, círculo social. Olha, vou ler aqui. Família, amigos e colegas e as pessoas que de forma fazem parte do seu dia a dia podem ser uma forte crença limitante para você. Digamos que um colega seu relate uma experiência que passou mal após comer sushi. O que aconteceu, pois é feito de carne crua. Você pode desenvolver uma crença de que comer sushi faz mal à saúde, impedindo que você desfrute da culinária. Crença de religião. Tá? Deixa eu ler aqui primeiro para não invadir de ninguém. Não vou ler. Mas a religião, ela, olha só, vou deixar uma parada aqui. A religião, ela cria muitas crenças limitantes nas pessoas. Por quê? Porque assim como qualquer coisa, vai ter pessoas bem instruídas e pessoas mal instruídas. Pessoas que dominam o que estão falando e sabem o efeito que aquilo vai dar e pessoas que não sabem o efeito. Tá? E aí, algumas coisas podem ser ditas que, cara, te confunde e vai bagunçar a sua cabeça. A religião é muito importante, tá? Ela norteia e é isso que segura boa parte de tudo que você vê construído, famílias e tudo mais. Só que, o que eu falo para as pessoas? Às vezes, as pessoas, eu falo assim, eu já tive, né, muita vontade de ser pastor. Mas existe como evangelizar sem ser pastor, sem a capa da religião. Porque hoje, quando fala religião, muitas pessoas já entram numa palavra de defensiva. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas religiosas que são chatas, são perseguidoras. Né? A verdade é essa. É igual o cara que começa no marketing de relacionamento. Às vezes ele é chato, ele persegue as pessoas. Né? Então, as pessoas criam aquela resistência. Mas, o que você tem que ir? Vai direto na fonte. Vai direto na fonte, estuda direto a fonte, vai na Bíblia, estuda direto, tá bom? Mas não vou entrar nesse assunto aqui não. Sociedade. Padrões de beleza é um exemplo de coisas que podem te tornar crenças limitantes à pessoa. Uma jovem bonita pode criar uma crença que nunca conseguirá um namorado, pois não consegue padrões de beleza impostos pela sociedade. Crença limitante. Crenças versus fatos, eu já falei aqui. Tá? Eu já falei aqui, não vou nem entrar no ponto. Olha só. Tem um exercício legal aqui. Como descobrir suas crenças limitantes. Vamos falar disso aqui. Porque a gente está falando o seguinte, gente. A sua mentalidade, um dos pilares é a crença, ela vai ser determinada por um dos tripés de crenças. Ela vai ser determinada o quanto longe você vai crescer nesse negócio. O quanto você vai crescer na vida. Os bens materiais e resultado financeiro é só resultado. Ele é só resultado. Tá?
Para descobrir suas crenças limitantes, pense sobre algo sobre você que gostaria de fazer e não faz. Bom, vamos lá, gente. Primeiro passo. Pensa algo que você gostaria de fazer e não faz. Procure qual é a justificativa que você encontra para não fazer aquilo. Pensa aí a você agora, tá? Essa justificativa geralmente está no porquê da frase. Por exemplo, eu quero emagrecer. Por que você não faz isso? Eu não faço isso porque... Aí vai vir a sua real crença aí que está limitando. Exemplo, tá? Vou dar outro exemplo. Eu não consigo um bom emprego porque eu não tenho curso superior. Eu não posso tomar... Aí vem aqui, ó. Não posso tomar iniciativa porque é o homem que deve fazer. Posso não ter um negócio próprio porque a economia está ruim. Então são crenças. Tipo, eu não tenho um negócio próprio, por quê? Aí tem a sua crença limitante. A economia está ruim. Eu não posso ter iniciativa porque o homem que deve fazer. Eu não posso liderar porque as pessoas só respeitam os homens. Depois do porquê, geralmente vai vir a sua crença limitante. Olha só, quando você for conversar com uma pessoa, às vezes a minha filha tem que fazer uma tarefa, uma lição, e a gente fala assim, cara, por que você não fez isso? Por que você não vai fazer? E ela sempre vai falar, pai, não sei o que, tal. Por quê? Aí você já vai ver a crença limitante dela. Eu não estou encontrando material. Dá várias desculpas, na verdade. Tá? Mas vamos lá. Crenças limitantes que podem estar bloqueando a sua vida. Quero que vocês anotem. Essas são as principais, tá? Passei da idade para isso. Não tenho as qualificações necessárias. Eu não consigo. Nossa, gente, o que eu já ouvi dessa daqui é brutal. Eu não consigo. Eu já ouvi várias vezes. Deixa eu ver o negócio aqui. Próxima. Tenho medo de falhar. Tenho medo de falhar. É tarde demais. Você lembra como você questiona suas crenças? Isso é uma crença ou um fato? É tarde demais. Ela fala, não, fato. Tá, mas como que você explica esse cara começou o negócio com 60 anos? O cara, aí ele vai achar outra crença limitante, tá? Não há nada que possa ser feito. Sou assim e não consigo mudar. Puta, mano. Deixa eu te falar uma coisa, a gente falou disso ontem. Você não é uma árvore. Você não é você não é um pé que dá frutos de maçã e você fala, não, agora eu quero fazer pera. Uma árvore não pode fazer isso. Você pode. Isso é uma crença limitante brutal. Não consigo fazer. Eu não consigo mudar. Não consegue, não. Tem uma crença que está limitando a pessoa. E se você olhar no nível neurológico, geralmente você vai encontrar onde está o problema. Não tenho tempo suficiente. É preciso sorte para ter sucesso. Essa eu já ouvi várias. Isso é impossível de fazer. As 10 crenças que mais limitam as pessoas. Três passos aqui. Não é 3. Vou falar. Eu quero matar esse assunto. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu vou falar o seguinte, como que você supera essas crenças limitantes? Primeiro, você tem que identificar elas. Se você não identificar, como que você vai transcender ela? Não tem como, não faz sentido nenhum, tá? Primeiro, identifique essas crenças. Segundo, reconheça que é apenas uma crença. Reconheça que aquilo não é verdade. Reconheça que aquilo não é um fato. Reconheça que isso é uma crença. Conteste a sua própria crença. Comece a contestar ela. Tá bom, mas se isso é uma crença, deixa eu buscar pessoas que já superaram isso. E se ele conseguiu, eu também consigo. Questione a sua crença. Levante questões como: essa crença tem fundamento? Quais fatos aqui foram comprovados? Por que eu estou pensando dessa forma? Olha só, gente, um dia eu estava com um pensamento e eu falei, cara, esse pensamento não é bom. Aí eu pensei, por que eu estou pensando dessa forma? Quem me falou? Olha só, e eu começo a questionar.
Eu vou abrir eu vou abrir um particular aqui. Tempo atrás, uma pessoa chegou e falou assim, cara, eu não tô com crença, aqueles papos lá, tal, que vocês já sabem. E aí eu comecei a fazer pergunta. E na hora, passou um pouco dessa conversa, essa pessoa falou, eu falei com o fulano. Aí eu, beleza. Passou um tempinho, ele falou, eu falei com o ciclano. Passou um tempinho, ele falou outro nome. Ele falou com 3 pessoas que têm crenças limitantes. Eu vou falar do meu modelo de negócio, que saíram do negócio, e é lógico que essa pessoa vai contar a história para justificar o resultado dela. É lógico que ela vai fazer isso. É lógica. E não estou falando que ela está errada. É a verdade dela e está tudo bem. E quando essa pessoa começou a falar comigo com essas crenças, eu já sei de onde ele herdou e juntou esse quebra-cabeça. Ele juntou esse quebra-cabeça com fracassados. Pessoas que não terminam o que começa e contam uma historinha e geralmente sai por essas histórias ser tão verdadeira na cabeça dela e ela não consegue um resultado maior do que tinha. Então você vê que era uma crença, não era o fato. Porque se o fato fosse um negócio, a pessoa prosperava em outro. E aí eu começo a entender aquilo ali que a pessoa está me falando. Eu falo, já sei de onde que ele está com essa cabeça. E aí volta naquele papo, naquele ponto. O seu círculo vai te influenciar na construção da sua crença. Então você tem que aprender a contestar. Por que eu estou pensando dessa forma? Quem eu ouvi que me influenciou? Essa influência é boa? Essa influência é boa? Cara, você tem que pensar, gente. Pensa, não raciocina não. Tipo, para um pouquinho, 20 minutos. Começa a questionar os seus comportamentos. Então, tem uma série aqui de contestações da sua crença. 4º ponto, perceba as consequências dessa crença. Quais são as consequências que você está agarrando nessa crença limitante? Por exemplo, você falhou em alguma coisa. Qual é a crença que você está agarrando naquilo ali de você não tentar de novo? Que está te privando de um futuro brilhante? Qual é a crença? Sabe uma crença que as pessoas têm no modelo de marketing de relacionamento? As pessoas chegam para mim e falam assim, ninguém quer entrar. Qual é a crença que você está se agarrando? Será que não tem como ressignificar? Sabe uma história que eu ressignifico? Eu falo isso nas lives e as pessoas já percebeu? Ninguém entra na Rinode. Quando você vai trabalhar na Google, você fala assim, eu faço... Ninguém entra e faz, tá? Eu faço Google, eu faço Apple porque eu trabalho lá. Não, ninguém faz, já está feito. Você não entra em nada. Você é um profissional de marketing e relacionamento e se associa com aquela empresa. Você desenvolve o plano de carreira, o plano de compensação. Você tem um contrato. Então, são coisas que a gente tem que ressignificar e contar as histórias certas. Tá? Próximo passo, adote uma nova crença. Escolha algo novo para acreditar, algo que irá te ajudar a melhorar a sua vida. Pode, através da ressignificação. Dependendo do tempo que você pensou e viveu aquilo, o que você tem que entender também? Que você demorou uma vida inteira para pensar daquilo ali. Você tem um vínculo emocional com aquela crença ali. Tá enraizado em você. Então você precisa entender que também a ressignificação não vai ser assim, ressignifiquei e mudou. Não, você tem que repetir isso várias vezes. Se você quiser mudança. Se você quiser progresso. Se você não quiser mudança e progresso, é só você pensar, se comportar e ter as crenças que você tem. Tá tudo bem. Mas se você está vendo esse vídeo por algum motivo, é que você quer progresso. E esse progresso não vai vir se você não mudar comportamento, pensamento e crença, que forma a sua mentalidade. Não vai vir. 6º passo, coloque em prática. Adote essa nova crença e coloque ela em prática. Você já viu? As pessoas falam assim, vai para frente do espelho e fala para você assim, eu sou um campeão, eu sou um vencedor, cara, eu sou incrível, eu sou persuasivo, eu sou convincente, eu sou eloquente, as pessoas amam me ouvir,
sou uma pessoa que gera conteúdo. Você já ouviu coisas motivacionais para você ir para frente do espelho e começar a falar de maneira repetida aquilo? Vocês já ouviram falar nisso? Muitas pessoas não fazem porque falam, nossa, que balela, que coisa de idiota, que motivacionalzinho barato. E bibibibibobó. Eu já ouvi pessoas falar assim, nossa, você tem que parar de crer no poder do homem. Porque você está se exaltando e está tirando Deus. As pessoas edificam o homem. Balela, pessoas rasas. Cara, eu sou imagem e semelhança de um criador, de um Deus que sonhou com tudo que está acontecendo, e eu sou imagem e semelhança dele, não é de fisionomia. Sou imagem e semelhança de criar e de sonhar, e eu estou reprogramando as minhas crenças de maneira positiva. Eu vou falar na origem dos pensamentos sobre como você aprende. Você sabe que é por repetição e por uma forte emoção. Só que você já está com essas crenças enraizadas a vida inteira. E o fato de colocar em prática é você pegar um pensamento ruim, uma crença ruim, ressignificar, ver qual é a consequência daquele comportamento e falar, cara, eu quero adotar essa nova crença. Eu quero crer, cara, que, por exemplo, tá? Eu quero crer que existe vida eterna. É minha escolha. Se eu creio nisso, o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou repetir aquilo para enraizar e reprogramar coisas que foram instaladas lá na minha infância. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir essas historinhas na minha mente para eu mesmo acreditar nelas. Para eu mesmo começar a me reprogramar. Às vezes você passou por na nossa época a gente chamava de zoeira, hoje é bullying, hoje é tudo ista, né? É tudo bullying, não sei o quê, todo mundo dodói, mimimi, chato pra caralho. Mano, a gente zoava todo mundo, um zoava o outro e tal, mas às vezes você passou por coisa, as pessoas falam que eu sou feio. Aí você cresce com essa parada, velho, ninguém me ouve porque eu sou assim. Não, cara, começa a contar uma nova história. Fala assim, cara, as pessoas vão me ouvir pelo que eu gero para elas, não pela minha aparência. Eu sou, cara, imagem e semelhança de Deus. Eu tenho a aparência exatamente que eu tenho que ter. As pessoas vão me julgar, mas quando eu abrir a boca, as pessoas vão ficar de cara, porque eu vou gerar muito valor. Começa a adotar esses comportamentos. Eu tenho certeza que isso vai mudar. Eu fiz isso, gente. Eu tô te falando de coisas. Hoje eu sou muito lógico, eu gosto muito de lógica. Hoje eu busco na lógica para entender por que eu dei certo. Eu busco no meu comportamento lá atrás entender hoje qual foi a lógica que eu usei. E isso que eu estou te falando dá fundamento para as coisas que eu construí, para as coisas como eu penso hoje, que, cara, eu me orgulho muito de como eu penso, do que eu desejo para as pessoas. Cara, do que eu desejo para as pessoas, eu me orgulho muito da família que eu estou construindo, das minhas crenças, dos meus valores e dos meus princípios. E eu quero transbordar isso, mas isso está muito enraizado, a gente precisa mudar. Crença central, a forma como você vê o mundo pode afetar como você vê o mundo. Obrigado, João, tamo junto. Olha só, para encerrar, a primeira batalha que a gente tem que entender que é a guerra mental. A guerra, ela é interna. Você não tem que vencer o mundo, você não tem que vencer o seu vizinho, você não tem que ser melhor que o seu amigo, você não tem que ser nada disso. Você tem que se comparar. Passou um mês, o quanto você melhorou nesse mês? Você tem que vencer a si mesmo. Porque o que você ainda não vive, que é o seu desejo, é porque você ainda não venceu algumas coisas em você. Não venceu algumas coisas em você. O dia que você vencer, eu quero encerrar essa live falando, o dia que você vencer a si mesmo, você não perderá mais para ninguém. O dia que você vencer a si mesmo, você não perderá mais para ninguém. Então você tem que se vencer.